Hoje eu vou fazer o vídeo de análise técnica da carretilha Anatono Starfall DC Ultra. É uma carretilha totalmente diferente da Anatono Digital que a gente já conhece, a Starfall que a gente já conhece. Quem não assistiu o vídeo de primeiras impressões, depois desse vídeo você entra lá e você vai ver alguns detalhes que você não vai ver nesse vídeo. Esse vídeo eu vou abrir a carretilha, mostrar os internos, mas não vou fazer a medida das carretilhas, não vou pesar a carretilha, enfim. Lá tem toda essa outra parte. Essa é uma parte mais técnica para quem quer saber realmente o que está comprando. Essa carretilha é muito bem acabada, é uma carretilha que tem, assim, a parte externa muito bacana, e é isso que nós vamos ver, se realmente a parte interna combina com a parte externa, né? Muitas vezes a gente vê uma coisa por fora e por dentro não é a mesma coisa. Aqui eu espero que seja. Ela tem aquele freio diferente da nova geração de freio digital, que você seleciona o tipo de freio e ainda tem a seleção da intensidade daquele tipo de freio, que é um negócio já muito atual, que a gente vê em marcas bem mais caras, né? Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri, você está no canal Pescólatras, o canal de quem é viciado em pesca. E esse QR Code que você está vendo na tela é de um dos grupos de ofertas, onde eu posto ofertas que realmente são ofertas. Se ele estiver lotado, link de todos os grupos na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Agora vamos para a bancada, que eu vou desmontar a carretilha e depois eu volto comentando o que eu achei da carretilha Anatono Starfall Ultra DC. Eu vou pedir para você deixar um like, se você já me conhece, sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, se você não me conhece, considere deixar um like no meio do vídeo, porque isso ajuda muito. Eu estou fazendo a desmontagem dessa vez sem luva, a pedido do Ricardo, e facilita muito fazer sem luva, na verdade. Parafuso de travamento convencional, chapinha de travamento convencional. Esse parafuso que trava a manivela não é convencional. Esse daqui é um parafuso mesmo, não é uma porca, então a gente tira ele no lado normal, com anti-horário, sentido anti-horário. Gosto de ver esse sistema porque evita um monte de problema para quem está começando. A estrela de drag é flutuante, você vê que tirando, ó, tem que segurar, porque senão ela pula. Ó, vamos lá. Eu costumo usar um abridor de vinho para tirar essas tampinhas dos pegadores, porque ela pega por baixo e daí não machuca a parte de cima. Ela é só encaixada, ó, parafuso aqui dentro, vamos ver o que vem, mas de acordo com a quantidade de rolamento deve ser bucha, né? Ó, tirou, já saiu uma arruelinha, que vocês podem ver, e aqui embaixo uma buchinha que eu já vou medir. Ela deve ser um 4,7, 2,5, né? Provavelmente, é isso mesmo, 4,7, 2,5. E do outro lado ficou outra buchinha que deve ser outro 4,7, 2,5. Parece muito 2,5 aqui, isso. Ó, como eu sei que é 4, porque o eixo normalmente é 4. Ele vem com duas aqui, ó, duas arruelinhas, não é uma só. Estrela de carbono, alguma coisa assim, ou algum polímero, pode ser grafite, não é metal, tá, pessoal? Embaixo a gente já tem uma molinha que pressiona a coroa, e agora eu uso o próprio antirreverso da carretilha para tirar a porca de ajuste do drag. Porca em alumínio, e embaixo nós temos uma arruelinha de metal, grossinha, e aqui nós temos o sistema do ponto a ponto da estrela de drag com as molinhas prato, ou arruela de barriga, ou, bom, eu chamo de molas côncavas, e elas vieram encaixadinhas, ó, uma em cima da outra. Normalmente a gente vê elas assim, ou uma de costas para outra, e nesse caso vieram juntinhas assim, ao invés de vir assim ou assim. O sistema de ponto a ponto é um sistema de ponto a ponto aliviado, comum, né, do que a gente mais vê na maioria das carretilhas. Embaixo mais uma arruelinha, dessa vez mais fininha. E aí a gente já tem acesso ao rolamento, que é um 8, 12, 3,5. Esse rolamento fica aqui apoiando o eixo da manivela na parte perto da estrela de drag. Vamos tirar o botão de ajuste fino. Ó, ponta a ponta é interno. Não desmonte isso, ó. Dá pra ver que tem um disquinho de fibra bem aqui, mas parece estar fixo, não parece estar solto não. Nota que ele tem aqueles chifrinhos, né? Esse ponta a ponta, então na hora de colocar, precisa alinhar. Aqui nós temos aquele
Olha, tem uma molinha. Ah, olha isso, pessoal. Bom, vamos lá. Isso daqui é o que pressiona e tira a folga do carretel, do ajuste fino, já que o eixo do carretel não é eixo longo. Eu vou fazer a medida dele quando tá novinho, porque isso aqui muita gente força, porque acha que é freio e acaba danificando, ó. 19,13. E tem uma molinha embaixo, viu, pessoal? Precisa tomar cuidado com isso aqui. E aqui a gente já tem um rolamentinho, deixa eu ver se ele sai por cima. Dá uma olhada que aqui tem os locais certos para você encaixar o ajuste fino, tá? O botãozinho de ajuste fino. Senão você quebra aqueles chifrinhos lá que tem. Bom, para abrir é um parafuso aqui e mais 1, 2, 3 parafusos dentro da carretilha. E aqui a gente já tira a tampa, é muito fácil tirar a tampa, a chavinha de lock, aí empurra o carretel e a tampa já sai. Essa tampa eu não desmonto antes de fazer aquele vídeo de arremessos. O carretel vocês já viram no vídeo de primeiras impressões. Aquele é o parafusinho mais chato da carretilha, esse aqui, ó. Precisa de uma chave Phillips fina para tirar esse parafuso. Esse com certeza é o mais chato de todos. Vai ser tudo rosca grossa porque a carretilha não tem corpo em metal, as tampas não são em metal, então tudo rosca grossa. Todos os parafusos são iguais, tá, pessoal? Eles são finos, com rosca grossa, então precisa tomar cuidado também, porque se fizer muita bobagem pode espanar. Aqui, segurando a tampa, com cuidado, a gente tira a tampa. E aqui a gente já vê o rolamentinho que apoia o pinhão na parte superior. Essa travinha é daquelas que tem uma pega só. Então, não sei se vocês vão conseguir enxergar, então precisa tomar cuidado, porque ela gira também, tem isso. Ó, é uma molinha redondinha com um chanfradinho para tirar, para você conseguir tirar ela. E aqui a gente já tem acesso ao rolamentinho que apoia o pinhão na parte de cima. 5, 8, 2,5. Com cuidado a gente tira as molinhas do yoke, que parecem ser de inox. Aqui a gente já tem acesso ao rolamento de antirreverso, parece ser de boa qualidade, bem pequeno, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roletes pequenos. A menor medida é 14,30, a maior 14,77 e a espessura dele 8,88, 8,90, né? Olha por que eu deixo o miolo, ó. Já caiu um roletezinho. Por isso que eu deixo o miolo dentro do rolamento de rolete, do rolamento de antirreverso. E esse é o único rolamento que tem lado. Se você montar do lado errado, a manivela não gira. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte. Primeiro tirar a coroa. Uma coroa com um sisteminha de aviso de tomada de linha. Eu gosto desse sistema porque ele é interno, não perde peça, não tem pecinhas minúsculas. Ó, gosto desse sistema de aviso de tomada de linha. Embaixo nós temos um disco de drag de carbono. A medida interna é 14,80, a externa 26,73 e a espessura 1 milímetro. Tá? Durinho, bem durinho. Bom disco, viu? A coroa é uma coroa de duro alumínio, né? Alumínio de aviação, esses alumínios tratados mais duros para coroa mesmo, né? E ela é de 3,4 milímetros, ou seja, é uma coroa de BFS. Essa é uma carretilha que tem toda a estrutura dela de BFS. Vocês viram desde o perfil dela, que é muito baixo, né? Perfil de 36, 37 milímetros, não me lembro direito, mas é um perfil extremamente baixo. E na parte interna tem esse aplique de plástico para fazer o aviso de tomada de linha. Não é uma carretilha para a gente forçar, para rebocar, sabe, trair em algum lugar, não. Essa aqui é uma carretilha mais refinada e não deve ser utilizada para rebocar peixe. Embaixo mais uma coroa. Embaixo mais um disco de carbono. Dessa vez ele é um 8, 18 e 20, 18 e 30 por 1 também. E aqui embaixo nós temos o disco de desarme, que deve ser em duralumínio, anodizado, vem com bastante graxa na parte de baixo, e deve ser aquela graxa de silicone, porque ela é bem transparente,
E só para vocês terem uma noção, a espessura dele é de 1,5, né? 1,5 milímetros. O maior lado é 27,51 e o menor lado 26,34. Esse daqui eu vou colocar ao contrário, eu vou colocar aqui dentro. E agora a gente vai olhar o pinhão e o yoke. O pinhão é apoiado por dois rolamentos, daqui a pouco você vai ver o segundo rolamento. E o yoke é um yoke simples, convencional. As torres do yoke são de metal, né? Estão nessa chapinha que segura todo o sistema de gatilho. Esse é um sistema que eu gosto muito. Ele tem a parte de cima em nylon ou plástico, ou normalmente é nylon, e ele corre, embaixo tem integrado com ele, uma parte de metal, normalmente inox aqui. E é um sistema que eu gosto muito. Como o botão é apoiado pelos dois lados, diferente de algumas carretilhas, ele não costuma dar problema. Tá? Tem algumas carretilhas que é apoiado de um lado só. Não, esse aqui, ó, você pode ver que ele passa. Então ele fica bem apoiado. É muito macia essa carretilha, então não vejo problema nenhum. O sistema todo é feito através de duas molas, né? E eu não vou tirar esse rolamento que fica apoiando o peão na parte de baixo, aqui no corpo da carretilha. Ele muito provavelmente é exatamente igual a esse aqui. Ele costuma ser um 812 3,5. Eu vou até medir o pinhão para a gente ter uma noção se é isso mesmo. Exatamente, ó. Um pouquinho menor do que o 8, né? A parte externa. Aqui é 5. E só para curiosidade, esse pinhão tem 20 milímetros. Na maior parte 20 milímetros, porque eles são chanfrados, né? O pinhão tem esse formato aqui para encaixar nessa parte da carretilha. Tem esse trilhozinho. Então por isso que ele tem esse formato mais diagonal. O martelinho, ele é em nylon, com uma capa de inox. Não vejo problema nenhum nisso, na verdade é o que eu mais gosto. É bem reforçado. O disco de desarme é de um material mais mole, então eu acho que isso vai durar. Lógico que tudo depende da mão do pescador, né? E aqui vocês veem que tem bastante graxa nessas duas engrenagens. E olha o alinhamento delas. Vou deixar aqui bem no detalhe para você ver o alinhamento delas. Tá bem alinhadinho. O eixo da manivela, ele é bem aliviado, ele tem alívio tanto nesse sentido, vamos dizer que seria um sentido vertical, como também alívios horizontais. É um eixo de BFS. Essa carretilha inteirinha foi pensada para ser uma carretilha leve, para arremesso de iscas leves, para uma pesca média leve. Bom, o eixo da manivela é fixado por dois parafusos e muito provavelmente aqui embaixo tem um rolamento. Nesse caso ele é um 582,5, exatamente igual aquele outro rolamento que a gente viu aqui. Tá? Nossa, você pode ver que a espessura é idêntica, então eu não vou tirar, porque normalmente aqui tem uma cerinha de fixação e aí você tira. Aí você não vai ter mais a mesma fixação. Eu gosto de deixar isso aqui original. O eixo é em duralumínio, né? Como eu falei, bem aliviado mesmo. Esse eixo é muito leve. Vou até pesar para vocês. O eixo completo com rolamento 5,3 gramas. Aquela coroa é leve também. 5,3 gramas. E isso com um aplique dela aqui, ó. Se tivesse sem esse aplique, eu acho que dá até para tirar esse sistema. Deixa eu ver se está fácil aqui. Ó, sem o aplique dá 4,9 gramas. É muito leve, né, pessoal? 4,9 gramas uma coroa. Tem lado certinho, então vamos por certinho. Os discos de drag vieram limpos, sem graxa, então vou evitar graxa aqui. Bom, agora vamos tirar o bico da carretilha. Ele é encaixado. Muito cuidado aqui. Repare que esse bico, ele segura o eixo que protege o guia-fio e o eixo que o guia-fio tá. Os dois eixos ele segura, então tem que tomar cuidado agora na hora de tirar, porque todo o sistema vai ficar solto. Esse bico não é tão delicado, tá? Mas bom tomar cuidado. Aqui se eu mexer agora, isso tudo cai. Vamos tirar a molinha ferradura, e aí eu gosto de usar essa ferramentinha, que só empurro aqui, ela já sai. Fica muito mais fácil com uma ferramentinha dessa, tá, pessoal? Isso veio no conjuntinho da chave de fenda elétrica. Ó, é um conjuntinho com um monte de coisa.
É uma mão na roda isso aí. Tem um monte de chave torque lá. A molinha ferradura, que segura o sem fim. Embaixo da molinha ferradura vem mais uma arruelinha dourada. Deve ser latão ou bronze, provavelmente latão. E aqui nós temos a unha. Nossa, vem bem molinho isso aqui. Eu uso uma chave de fenda mais grossa para não machucar essa porquinha que segura a unha, tá? É de plástico e não vem nenhuma arruela aqui embaixo. A unha é uma unha super convencional e vou fazer a medida dela. Mede 8,90 por 4,62. E agora o sem fim está livre. Vou tentar não tirar esses eixos. Vou deixar o corpo virado assim. O sem fim, ele é apoiado de um lado pela capa do sem fim e do outro lado por uma bucha. Vou mostrar para você que embaixo, ó, tem essa travinha, né? Algumas são molinha ferradura, outras são essas travas, enfim. Cada projeto tem o seu. Aí tira essa micro engrenagem do sem fim e aqui a gente tem acesso à bucha que apoia o sem fim, tem acesso também a uma arruelinha dourada. Vamos medir essa bucha. É um 472,5. Agora, o sem fim, ele veio com graxa, tá? Uma boa quantidade de graxa. Não exagero, mas veio com uma boa quantidade de graxa. Ó, se você olhar agora, ele mede 38,53. A espessura é 5 milímetros. E a parte útil dele é 20,58. Aqui é 4, por causa da buchinha aqui. Bom, agora vamos contar os rolamentos e depois eu já volto comentando o que eu achei dessa carretilha. Bom, 2 rolamentos no eixo do carretel. Um na tampa e outro no próprio eixo do carretel. 2 rolamentos que apoiam o pinhão. Um está no corpo da carretilha aqui embaixo e o outro rolamentinho aqui, fica na tampa da carretilha. 2 rolamentos que apoiam o eixo da manivela. Um na base do eixo da manivela e outro na parte superior. Então aqui já são 6 rolamentos. Essa carretilha fala que são 6 rolamentos mais um de rolete. Então o de rolete está aqui, ó. O antirreverso está aqui. Então tá tudo certinho. São 6 rolamentos mais um de rolete. Eu vou montar essa carretilha e na sequência a gente volta comentando o que eu achei da carretilha. Antes de eu começar os comentários, eu vou pedir para você deixar um like. Se você ainda não deixou, isso ajuda muito o canal. E esse QR Code que você está vendo na tela é de um dos grupos de ofertas, onde eu posto ofertas que realmente são ofertas. Se ele estiver lotado, link de todos os grupos na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Bom, sempre começo falando como foi desmontar e montar essa carretilha. A desmontagem, muito simples, e a montagem também. Não tem peças pequenas, aquelas que atrapalham, nada disso. O parafuso aqui que segura a manivela é um parafuso, então não tem aquele negócio de esquerda você desparafusa de um jeito e direita você desparafusa de outro, então são todos anti-horários, então desparafusa do jeito normal. É o que as carretilhas mais bacanas, atuais, estão vindo assim, e essa já é uma dessa geração. Os pegadores, eles são parafusados e vem com bucha, 2 buchas. Dá para trocar por rolamento, as medidas estão no vídeo, vocês já viram. A estrela de drag é flutuante, então na hora de desmontar você deve segurar para ela não pular, mas é só isso. Não tem muita coisa difícil, sabe? Os parafusos todos que seguram aqui a tampa da carretilha são do mesmo tamanho, então você não tem que ficar decorando parafuso, nada disso. E usa tudo chave Phillips PH2, tranquilo. Lógico que você vai precisar de uma chavinha 10 para tirar esse parafusinho aqui do eixo da manivela, mas é só isso. Não tem muito mistério aqui essa carretilha, é bem simples de desmontar e simples de montar. Então, dito isso, vamos então à análise técnica. Os pegadores são parafusados, isso é uma coisa muito legal, porque se você quiser trocar as buchas por rolamento, dá para trocar. Como é uma estrela flutuante, a porca do drag é em alumínio, mas o eixo é muito bem usinado. Embaixo veio as 2 molas pratos montadas, eu acho que erradas, né? Tem carretilhas que fazem assim para aumentar o drag, mas no caso dessa carretilha, que é uma carretilha mais para pesca média leve e leve,
Então, eu acho que deveria vir uma contra a outra. Na hora de montar, eu montei certo. O eixo da manivela é um eixo muito bem usinado, aliviado, mas muito bem usinado, como vocês viram. Gostei disso. Apoiado por 2 rolamentos, um aqui no corpo da carretilha e outro aqui pertinho da estrela de drag. Além disso, tem um antirreverso também, que apoia o eixo da manivela. Então, é muito bem apoiado. O pinhão é apoiado por 2 rolamentos, bem legal. A coroa é em alguma liga de alumínio, aquelas mais duras, normalmente alumínio de aviação, pode ser aquele T6, o 7075, é algum tipo de alumínio mais duro que eles fazem as coroas. E o pinhão em latão. É o mais normal em carretilhas leves, e se você deixar lubrificadinho, não forçar, ele vai durar bastante tempo, mas você tem que cuidar. No caso dessa coroa, ela tem 3,5 milímetros de espessura, ela é uma coroa de uma BFS mesmo. Deixa isso bem lubrificadinho com uma graxa de silicone, se possível teflonada, e o desgaste vai ser bem pequeno. O drag da carretilha é composto por 2 discos de carbono, um em cima da coroa e outro embaixo da coroa, e eles vieram secos. Então, já que veio seco, deixa seco, né? Se viesse com graxa, daí deixaria com graxa, mas no caso, deixa do jeito que veio. O martelinho, ele é em nylon com uma capa de inox, e a arruela de desarme, ou o disco de desarme, é em alumínio, duralumínio, então é material mais mole do que o martelinho, do jeito que eu gosto. Eu acho que vai durar mais tempo isso daqui. A mesa da carretilha é em nylon, com a parte de baixo em metal, muito provavelmente inox. É também o jeito que a maioria das pessoas gostam, então eu acho também que isso está bem ok. As torres do yoke, elas são em metal, e aquela chapa, né, das torres de yoke seguram toda a mesa, e também é um sistema de travamento muito convencional, e as pessoas gostam desse sistema. É difícil dar problema isso. Então, os internos dela, se você não abusar, muito provavelmente vão durar. O rolamento de antirreverso dela é um rolamento de rolete de 8 roletes. São roletes pequenos, bem assim, que combina muito com esse tipo de carretilha. Não é daquele simples, não, é já um pouco mais sofisticado. Lógico, gostaria que viessem 10, 12 roletes, mas 8 roletes já são melhores do que aquele simples de 6 roletes. O yoke dela não é híbrido, é um yoke simples. Eu gostaria que fosse híbrido, lógico, mas se você mantiver limpo os rolamentos que apoiam o pinhão, não, acho que não vai ter problema. O yoke tem que subir e descer livre. Se isso acontecer, ok, eu acho que dura bastante tempo, mas precisa manter limpo esses rolamentos, principalmente se você pesca no sal. O sem fim é apoiado por uma bucha e pela capa do sem fim. Essa bucha dá para substituir por rolamento, as medidas estão no vídeo. Enfim, ela é uma carretilha com internos de uma BFS, ela realmente tem um corpo de BFS, ela tem altura de BFS, o perfil dela é 37 milímetros, 36 milímetros, é muito, muito baixo. É uma carretilha pequena com perfil baixo. Os internos são compatíveis com a pesca leve, média leve. Bom, quais são os possíveis upgrades que a gente pode fazer aqui? Primeiro, se você quiser trocar as buchas das manoplas aqui, dos pegadores, são 4 rolamentos que dá para colocar aqui nos pegadores, 2 em cada um. E dá para colocar também um rolamento no sem fim no lugar da bucha. Eu não mexeria nisso, a carretilha tá super macia assim, eu não mexeria. Mas se você quiser, tem essa possibilidade. E todas essas buchas, tanto aqui dos pegadores como no sem fim, elas têm aquela medida de 4 por 7 por 12,5. Mas se for pescar na água salgada, deixa do jeito que tá, né? Se um dia precisar trocar a bucha do sem fim, aí coloca um rolamento full ceramic, e aí vale a pena tá no nosso grupo Pescólatras, aquele de bate-papo, que lá a gente autoriza postar aqueles grupos de compras, compra em grupo, né? E os rolamentos estão saindo por R$6 agora, os full ceramic. Então vale muito a pena participar do nosso grupo. Eu vou deixar o QR Code desse grupo no final do vídeo, e também vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Bom, a manutenção nessa carretilha é simples. Se você pesca no sal, a cada 2, 3 pescarias tem que abrir, limpar e pôr graxas de silicone nos lugares onde tem graxa aqui, que é naquelas engrenagenzinhas de plástico ou de nylon, e tem que ser de silicone, porque se colocar azul, agride aquilo resseca e pode quebrar. Tá? Isso é uma dica que eu sempre dou. E na coroa pinhão, por ter a coroa em alumínio, esses mais duros, é melhor tá com um pouco de lubrificação ali, sim. E para que serve essa carretilha? Para que tipo de pescaria? Qual a indicação dessa carretilha? Bom, essa é uma carretilha para uma pesca leve ou média leve. Então, você vai pescar tucunaré amarelo,
tucunaré azul, dependendo de onde você vai pescar, não pode ser daqueles que você vai puxar e rebocar do ninho, não é isso, tá? Se você pesca, brigando no limpo com o peixe, você vai tirar tranquilamente, você pode pescar uma trairinha ou outra, é uma carretilha que tem internos de BFS, então você tem que saber que não é para forçar, você não vai ficar rebocando peixe, você não vai pescar o azul no ninho para poder ganhar campeonato com uma carretilha dessa. Essa carretilha é para você ter prazer na pesca, arremessar iscas com facilidade. E, bom, a gente vai fazer o vídeo de teste de arremesso, então já se inscreve, que é bem legal, vai ser bem legal, mas é uma carretilha com essa função. Então, dá para pescar, como eu falei, uma trairinha, dá para pescar robalo, eu acredito que sim. Ela tem poucos rolamentos, o sistema dela parece ser um sistema bem fechadinho. Lembrando que se for pescar robalo, quando sai e vai lavar a carretilha, tira a tampa, essa tampa sai, você tira a parte eletrônica, né, e limpa todo o resto. E só depois que você coloca a tampa você limpa só com um pano úmido. Essa é o que eu estaria fazendo hoje se eu estivesse pescando no sal, até entender melhor como funciona esse sistema de digital das chinesas, tá? Não precisa nem falar que não é carretilha para pesqueiro, né? Nem tem capacidade de linha para você ir pescar um tamba, alguma coisa assim. Não é para isso. É para você fazer uma pesca média leve. Então, dourado? Não. Dourado não. Ah, aquelas tabaraninhas? Ok, tabaraninha dá para pescar. Tem gente que pesca tabaraninha com BFS bem levinha, então, dependendo da tabarana, do lugar onde você vai, ok. Mas é isso, pessoal, uma pesca leve e média leve. Nada de querer arremessar isca de 20 gramas com essa carretilha, nada disso, tá? É iscas de 2 a, no máximo, estourando 12, 15 gramas se você for uma pessoa que é muito cuidadosa. Qual é a linha que eu indicaria para essa carretilha? Bom, aí vai do tipo de pescaria que você vai fazer. Então vai de PE 0,6 a PE 1.5, dependendo do seu tipo de pesca. Eu acho que a maioria vai usar aqui PE 1.0, PE 0.8 e PE 1.2. É o que eu acho. De linha que são boas, tá? Não vai... Tem muita linha que você compra aí que é uma 0.14, quando você vê é 0.25, sabe? Então, não. Se for uma PE 1.0, essa carretilha deve caber uns 80 metros. Se for uma PE 1.0 boa, 80, 85 metros. Se for uma PE 1.0 ruim, ela vai caber 50 metros. Então você já vai saber que não é uma PE 1.0. Aquilo lá não é uma 0.16, é uma 0.20, 0.22, 0.24. Então, isso é importante você saber para que não... Você veio aqui, colocou, deu metade do carretel de 100 metros, então não é uma 0.16, tá? Eu nunca desmonto o freio digital antes de fazer os testes de arremesso. Todo mundo que me conhece sabe que eu faço assim, para não ter nenhum tipo de interferência. Então, depois de todas essas considerações, não precisa nem falar que eu gostei da carretilha, né? É o tipo de carretilha que eu gosto mesmo, então, diferente, muito diferente das outras Anátonos. Eu gostei na época, porque era uma novidade, um lançamento novidade de digital, mas essa eu gostei porque ela é uma digital para pesca leve, média leve. Eu gosto de equipamento assim e o acabamento dela é muito bom, os internos são bem legais, super compatíveis com a proposta da carretilha, então eu gostei muito. O sistema de freio também, esse sistema mais avançado, eu acredito que vai arremessar muito bem. Mais uma vez, aproveita para se inscrever no canal para ver o próximo vídeo de arremesso dessa carretilha, que é um freio inovador, não tem freios parecidos ainda testados em lugar nenhum. Então, acho interessante se inscrever. Eu vou deixar o link da carretilha na descrição do vídeo. Comprando através desse link, você ajuda o canal, mas lógico, se você quiser pegar ela num preço mais barato, mais em conta, segue um dos nossos grupos de ofertas. Esse QR Code que você está vendo aí desde o começo do vídeo é de um dos grupos de ofertas. Todos os links de todos os grupos vão estar na descrição do vídeo e primeiro comentário. E lá eu posto ofertas que realmente são ofertas. Eu pego o melhor link, pego o melhor cupom para ela e posto lá, às vezes na melhor condição de pagamento, porque às vezes mudando a forma de pagamento melhora o preço. Então eu deixo tudo prontinho lá, é só você clicar no link e fazer a melhor compra. E dá muita diferença. Pega às vezes carretilha com 30, 40% de diferença de preço, às vezes até mais. Eu vou deixar também um link para o nosso grupo do bot. Ó, QR Code está em algum lugar da tela. Lá você cola um link do AliExpress e ele te devolve um link com mais desconto em moedas. Normalmente te devolve um link com mais desconto em moedas, às vezes não. E lá você pode colar um link de qualquer produto. Não precisa ser só de equipamento de pesca. Pode ser acessório de carro, equipamento de som, enfim, qualquer coisa que você for comprar na AliExpress, cola lá. Se ele te retornar um link com mais desconto em moedas, bacana. Nesse grupo eu deixo afixado na parte de cima um vídeo de 1 minuto e meio ensinando como usar a principal função do bot. Vou deixar também um link para o nosso grupo do Telegram, que é onde você consegue falar comigo com mais facilidade.
Então, se você tem uma pergunta um pouco mais complicada, precisa mandar vídeo da carretilha, ó, tá fazendo esse barulho, lá é o lugar certo. Se você me marcar na pergunta, eu vou te responder. Se você não me marcar, tudo bem, lá somos 1.800 pescadores e alguém vai te responder. Lógico que eu agradeço e respondo todos os comentários, mas lá eu posso gravar áudio, então a resposta é mais rápida. Lembrando que lá é o grupo que as pessoas postam aquelas ofertas em grupo, que eu falei do rolamentinho misto cerâmico ou cerâmico abaixo de 6, 7 reais, é lá, com frete, com tudo. Então tem gente aproveitando isso lá. Eu espero que você tenha gostado dessa carretilha. Se gostou, aproveita para deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais! Até mais!